Um novo dia, um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. Anjos da Esperança no ar, e no programa de hoje você vai conhecer a evolução marcante do Bom de Bíblia, já que nesse mês de julho estamos completando 7 anos de história. Descubra como o programa se transformou em um verdadeiro movimento de engajamento e veja como foi a edição especial em homenagem aos nossos Anjos da Esperança, em comemoração aos 20 anos do nosso projeto. Da reportagem, vamos para um testemunho. Hoje vamos conhecer a história do Albertino. Ele começou a assistir a Novo Tempo justamente pelo programa Bom de Bíblia. Mesmo com a dificuldade inicial de não saber manusear a Bíblia, ele aceitou o desafio dos estudos bíblicos, abandonou os antigos hábitos e hoje é um anjo da esperança, afirmando que Deus sempre retribui em dobro. E da história do Albertino, vamos diretamente para o Rio Grande do Norte para conhecer a história da Maria Lúcia. Durante o isolamento da pandemia, ela e o marido passaram a assistir exclusivamente a Novo Tempo. Veja como ela orou a Deus pedindo uma oportunidade de trabalhar em casa para ajudar financeiramente a missão, com o fruto do próprio suor, e como esse sonho se realizou da forma mais linda possível. Hoje também é dia do nosso momento de oração, por isso já encaminhe o seu pedido por meio do WhatsApp da produção no número 12981740057. Nós queremos orar por você. É aqui que você encontra histórias reais e sonhos que se tornam realidade através do seu apoio financeiro. Esse é o Anjos da Esperança, que começa agora. Olá para você, seja muito bem-vindo ao Anjos da Esperança. Esse é o programa que está começando agora e nós vamos juntos ao longo do programa de hoje comemorar o aniversário do Bom de Bíblia, é isso mesmo, porque em julho de 2019, esse programa estreou aqui na tela da TV Novo Tempo. E se você nunca me viu na tela da TV Novo Tempo, está me vendo agora no Anjos da Esperança, eu que apresento o Bom de Bíblia, prazer. Eu sou André Leite e estou com você ali no Bom de Bíblia de segunda a quinta, às 9h30 da noite, logo depois aqui do Anjos da Esperança. E é um privilégio estar aqui com você. E olha, falando em privilégio, de repente você aí tá me assistindo e você fica pensando quando vê o programa, se você já assiste o Bom de Bíblia, olha, eu queria estar ali podendo responder essas perguntas, eu acho que eu conseguiria participar do Bom de Bíblia. Eu tenho uma boa notícia para você, é isso mesmo, porque ainda nesta semana nós vamos abrir as inscrições para novas temporadas do Bom de Bíblia. Então fique atento às redes sociais do Bom de Bíblia. Eu até vou falar aqui para você ficar atento. É @BomDeBíbliaNT no Instagram, é a nossa rede social. Procura ali pela TV Novo Tempo também, @TV Novo Tempo no Instagram também. A gente vai anunciar exatamente como você pode participar desse próximo processo seletivo do Bom de Bíblia, ok? Então, você fica comigo. E olha, agora, para celebrar esses 7 anos de história do Bom de Bíblia, nós preparamos uma reportagem muito especial para mostrar a trajetória e o impacto do Bom de Bíblia na vida das pessoas. Você vai ver como esse programa deixou de ser apenas um jogo de perguntas e respostas da Bíblia para se tornar em um verdadeiro movimento espiritual. E essa evolução aí, nesse processo de evolução, surgiram algumas edições especiais
como a edição especial que comemorou 20 anos do projeto Anjos da Esperança. Então acompanhe agora a nossa reportagem. Há 7 anos estreava na tela da TV Novo Tempo o programa Bom de Bíblia. Está no ar o seu novo programa da TV Novo Tempo, é o Bom de Bíblia, um game show onde você vai aprender sobre a Bíblia de maneira dinâmica, divertida e, afinal de contas, aqui na Novo Tempo você sempre aprende de uma maneira diferente sobre as verdades da Palavra de Deus. Um game show que une entretenimento e, claro, Bíblia. Um programa de perguntas e respostas que testa o conhecimento bíblico dos participantes. O programa foi criado em um período de mudança de grade da TV Novo Tempo para buscar atender uma necessidade muito grande: conversar principalmente com as novas gerações. Para conhecer a história do programa, eu conversei com a Mari Branco, diretora do Bom de Bíblia. Para que a gente pudesse oferecer a palavra de Deus de uma forma diferente para as pessoas. Então a ideia do programa porque a gente já tem muitos programas na grade que trabalham a mensagem de formas diferentes, mas não tinha nenhum game show. Então lá em 2019 a gente falou, não, vamos ter um game show que trabalhe com a palavra de Deus. E aí surgiu a ideia de trabalhar com o Bom de Bíblia. Mudanças de cenário, novas dinâmicas e elementos como o famoso dado com as divisões da Bíblia como livros proféticos e históricos foram incorporados ao longo destes 7 anos. Isso sem falar na própria identidade visual e sonora, que são as marcas do programa que já faz parte do dia a dia de milhares de pessoas e, por consequência, são motivadas a estudar a Bíblia. Então, o programa Bom de Bíblia ele tem como objetivo principal estudar a palavra de uma forma dinâmica e divertida, né? Então, quando a gente trabalha com perguntas e respostas, a gente incentiva o público a se sentir desafiado, a estudar mais a Bíblia, a querer responder e acertar as perguntas junto com os participantes no programa. Pessoas de todas as regiões do Brasil e até de fora do país já participaram nas diferentes edições especiais do Bom de Bíblia. A cada temporada, há um grande preparo desde a seleção de candidatos até na elaboração das perguntas. O grande desafio? Manter o equilíbrio entre o entretenimento e o próprio estudo da Palavra de Deus. Então a gente abre o processo seletivo, faz uma prova e aí nós selecionamos os participantes. E o conteúdo, a nossa ideia é agora da Bíblia toda, né? Então é a gente trabalhar a divisão da Bíblia com curiosidades e ensinamentos da Bíblia que fiquem no coração das pessoas. Então são perguntas, a ideia das perguntas quando a gente produz é tipo assim, uma pergunta que não simplesmente vai falar a idade de tal pessoa, mas como isso se relaciona com como ela serviu a Deus por tanto tempo, por exemplo. Então quando a gente prepara as perguntas, prepara as temporadas, a gente pensa todo num conjunto. Este ano agora a gente teve a temporada especial do Anjos da Esperança, comemorando também o aniversário do Anjos, e teremos também a nossa temporada da Escola Bíblica, que a ideia é divulgarmos ainda mais as revistas da Escola Bíblica, porque elas são um apoio para o estudo. Então a gente vai ter o Bom de Bíblia, só que da Escola Bíblica, que querendo ou não, a gente ensina pela revista Esperança a Bíblia para as pessoas. Mas e você? Já pensou em participar do Bom de Bíblia? Então escuta só! As inscrições do Bom de Bíblia para o ano de 2027 já estão abertas, mas preste atenção, porque você tem até a sexta-feira, dia 31 de julho, para se inscrever. Por isso, já acesse pela internet novotempo.com/bomdebiblia/inscrições, sem ser cedilha e sem o acento tio. Quem sabe não vemos você por aqui na tela da TV Novo Tempo do Bom de Bíblia? Graças ao seu apoio financeiro, hoje podemos comemorar 7 anos deste programa tão querido que vem despertando o interesse de milhares pela Palavra de Deus. Então eu quero primeiramente agradecer vocês que são Anjos da Esperança por proporcionarem esse programa. Lembrando que os nossos prêmios são dados sempre pelos nossos parceiros, então não são recursos do Anjo da Esperança, mas o Anjo da Esperança entra no nosso programa para trazer as pessoas de diversos lugares do país. Então muito obrigada a você que é Anjo da Esperança. Ao ser Anjo da Esperança, ou seja, ao doar financeiramente para Novo Tempo, você mantém o Bom de Bíblia e tudo mais que a Novo Tempo faz para você e sua família. O valor não é o importante. O importante é você doar e fazer parte da grande família de apoiadores financeiros do trabalho missionário da Novo Tempo. Por isso, ouça o nosso convite. Se você ainda não é um anjo, mas gostaria de contribuir com a missão da Novo Tempo, aceite o nosso convite e entre em contato conosco agora mesmo por meio do WhatsApp
DDD 12 98176 6630. A sua ajuda é essencial para continuarmos com a nossa missão. É emocionante poder olhar para trás e ver como Deus tem abençoado a Novo Tempo e como tem usado o Bom de Bíblia como parte desse instrumento para alcançar tantas vidas. A gente vai vendo a evolução do programa lá desde julho de 2019 até os dias atuais e a gente consegue perceber como o Espírito Santo tem se movido por meio da Novo Tempo e por meio do Bom de Bíblia para a transformação de vidas. Agora, quer saber de uma coisa? Tudo isso só foi possível e segue sendo possível por conta de pessoas como os Anjos da Esperança. Você que já é um Anjo da Esperança, está me vendo aqui, você sabe que é a sua doação que torna possível que exista o cenário do Bom de Bíblia, que a gente tenha uma equipe produzindo as perguntas do Bom de Bíblia, fazendo toda a produção, porque tem gente de todo o Brasil que vem participar do programa, que custeia, inclusive, essas pessoas que possam vir aqui a Novo Tempo para participar do programa, porque sem a sua doação a gente não teria condição de ter os participantes do programa, a gente só ia conseguir contar aqui com pessoas muito próximas e nem a gente teria, de forma alguma, recursos mesmo próximos para fazer isso se não fosse pela doação dos Anjos da Esperança. Agora, se você ainda não é um Anjo da Esperança, mas você acompanha o Bom de Bíblia ou está conhecendo esse programa hoje, porque eu estou falando sobre ele aqui, deixa eu te fazer um convite. Seja um Anjo da Esperança, porque a gente quer continuar abençoando vidas e sendo um instrumento de Deus por meio desse programa. Liga para a gente, 0 Operadora 12 21 27 30 30. Ou então, manda mensagem no nosso WhatsApp, 12 é o DDD 98176 6630. Você fala assim, eu quero ser um Anjo da Esperança, eu quero ajudar o Bom de Bíblia a cada vez mais, chegar em mais casas, em mais lugares. Se você prefere fazer um Pix com uma doação direta, manda um Pix para a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, anjos@novotempo.com. Se torne um parceiro da Novo Tempo, se torne um Anjo da Esperança. E olha, a gente vai falando da história do programa, a gente vai falando de todas as formas como o programa tem sido um instrumento de Deus para a transformação de vidas, porque no final das contas é sobre isso, sobre vidas transformadas, vidas como a do Albertino. O Albertino, olha só que interessante, há 19 anos ele trabalha na construção civil e ele prosperou com o negócio dele e tudo mais, mas a vida espiritual do Albertino não estava muito legal, sabe? Até que, num domingo, ele sintonizou, sabe o quê? O canal da Esperança, a TV Novo Tempo, e sabe o que estava passando naquele momento? O Bom de Bíblia, que chamou a atenção do Albertino, e a partir daquele momento, algumas transformações começaram a ocorrer na vida dele, por meio da ação do Espírito Santo, usando a Novo Tempo como o seu canal de bênçãos para o Albertino. Sou Albertino, eu sou do ramo da construção. Comecei o empreendimento há 19 anos atrás. E então o meu irmão tinha uma lojinha, já tinha a loja dele, a empresa dele grande. Então um dia a gente conversando, ele falou, você quer me comprar essa loja? Eu falei, bom, vamos ver. Eu não sabia nada, não conhecia nada disso aqui, nada. Só a única coisa que eu via era cimento, que eu sabia que era cimento, né? Areia, essas coisas, mas na construção do ramo em si eu não conhecia nada. Comecei aos poucos, fui aprendendo, foi duro, mas consegui. E eu achava que também, eu sempre achei que era um ramo bom, o ramo da construção, era um ramo bom. E aí eu comecei, na realidade, a minha lojinha era pequenininha, em outro lugar, pequenininha. Foi crescendo, já faz 19 anos que tenho esse empreendimento aqui. A Novo Tempo foi um acaso. Um dia, por acaso, eu procurando de canal, um dia de domingo, eu estava em casa deitado, aí comecei a procurando o canal. Aí caiu na Novo Tempo, estava passando o Bom de Bíblia. Aí eu comecei a assistir. Aí disso aí eu comecei, depois que acabou o programa do Bom de Bíblia, veio na Mira da Verdade. Disso aí eu comecei, comecei a entender, e aí por acaso um dia chegou a irmã aqui, ela falou, você quer tomar estudo? Eu falei, quero.
aí que eu fui entendendo as coisas. É tanto quando eu comecei a estudar, eu não sabia o que era, o pessoal falava versículo tal, capítulo tal, eu não sabia o que era. Quando eu comecei a assistir o programa Anjos da Esperança, aí eu via o testemunho de muita gente, né? Então eu falei, aí eu peguei, entrei no coisa, eu fiz o cadastro, aí me mandaram coisa, aí eu comecei para que a obra não pare. É uma coisa que através da minha ajuda e da ajuda de muita gente, faz muita coisa e salva muita gente. É que é uma coisa que a gente está ajudando, Deus te dá em dobro. Então, nunca me fez falta. Hoje eu mudei totalmente. Eu era focado em outras coisas. Meu negócio era carnaval, essas coisas. De domingo à tarde, essa hora eu não estava em casa, estava nos botecos. Graças a Deus, hoje para mim isso não existe mais. Não consigo mais nem ser... Parece que é uma coisa, nem pensar mais nisso. E aí meu objetivo é mudar mais ainda. Eu sempre fico impressionado com a ação do Espírito Santo. O Albertino estava ali, na frente da televisão, num domingo, e de repente o Espírito Santo fala, Albertino, eu quero falar com você. E ele usa a Novo Tempo, ele usa o Bom de Bíblia. Eu estava numa gravação, em algum momento, tempos antes do Albertino assistir o programa, e a gente ora, toda vez, antes de começar uma gravação, a gente ora pedindo para que o Espírito Santo nos use como instrumentos dele. Mas o que vai acontecer dali para frente a gente não sabe. Quer dizer, às vezes a gente sabe, porque aqui no Anjos da Esperança você acabou de ter contato com uma história de vida transformada. Alguém que passava os domingos no boteco, agora passa os domingos sendo um instrumento de Deus e também absorvendo conteúdo que vem diretamente do céu. Afinal de contas, eu digo sendo um instrumento de Deus, porque o Albertino também se tornou um anjo da esperança, como você pôde ver. Quantos Albertinos podem não estar aí? Quantos Albertinos talvez não estão aí? Deixa o outro lado da tela. Será que você não é um Albertino aí também para se tornar um anjo da esperança? Liga pra gente, 0 operadora 12 21 27 30 30, ou então manda mensagem no WhatsApp 12 98176 6630 e diga: eu quero ser um anjo da esperança para transformar vidas como a do Albertino. Eu vou para um rápido intervalo, mas na volta nós teremos mais uma história muito legal aqui da Maria Lúcia. Ela é de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e você vai conhecer um pouco mais sobre como ela e o marido, durante a pandemia, se conectaram de uma maneira mais profunda com a Novo Tempo. E ainda hoje, depois do intervalo, nós teremos um momento de oração aqui no Anjos da Esperança. Não sai daí, eu volto já. Estou de volta com o Anjos da Esperança e olha, a gente está aproveitando hoje para relembrar um pouco da história do Bom de Bíblia, e uma coisa que se conecta com a história do Bom de Bíblia é o ano de 2019, porque em 2019 foi que o Bom de Bíblia estreou aqui na tela da Novo Tempo, em julho de 2019, e também em 2019 é que começou a história de uma pessoa que eu vou te falar agora com a Novo Tempo, a Maria Lúcia. Ela é de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. E em 2019, ali, pouco antes da pandemia, ela e o marido tomaram a decisão de não mais assistir outras emissoras, porque tem muita notícia ruim, muitas coisas que não condizem com o comportamento de pessoas que querem se aproximar mais de Deus em outras emissoras. E aí eles tomaram a decisão de assistir a Novo Tempo o tempo todo. É isso mesmo, porque em 2019 o sinal aberto da Novo Tempo chegou ali na região onde eles moram. E aí transformações foram acontecendo na vida deles. Só que o coração da Maria Lúcia começou a arder pelo projeto Anjos da Esperança. Ela queria ser um anjo da esperança, só que ela tinha algumas dificuldades para ser um anjo da esperança, porque ela tinha cuidado do marido que estava enfermo. E aí ela começou a ter algumas conversas com Deus sobre como ela poderia ser um anjo da esperança. E é agora que você vai conhecer o que Deus fez na vida da Maria Lúcia. Meu nome é Maria Lúcia dos Santos Leal,
e eu moro na cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Dona Maria, aqui no Anjo da Esperança a gente gosta de contar a história de vida dos nossos anjos. Qual é a sua história de vida? Não, eu tenho 60 anos, né? Eu não tenho profissão, eu sempre fui assim do lar, né? Sempre trabalhei assim, trabalho doméstico mesmo, nunca trabalhei fora. E nos meus intervalos, né, a Novo Tempo participa da minha rotina. Eu já sabia que existia Novo Tempo, eu só não tinha acesso porque era TV a cabo, era aquele negócio, né? Como vocês sabem, não tinha TV aberta. Era um acesso mais limitado. Mais limitado. Aí quando foi em 2019, eles vieram aqui e abriram a TV, né? Aí quando veio a pandemia, a gente ficou em casa, né? Sem poder sair. Então aí pronto, era Novo Tempo. Era o dia todo. De manhã, de tarde, de noite. Aí foi eu conheci tudo. E nesse contexto da pandemia em que você encontra Novo Tempo, a gente sabe que, além de ser um contexto muito difícil, porque as pessoas tinham que ficar muito tempo em casa, né, longe uma das outras, a gente era muito bombardeado com muitas notícias, né? Você via isso com frequência? A gente não assistia, eu não mudava a TV, o canal, para ver essas coisas, não. Porque você já está presa ali. E ficar vendo isso o tempo todo, aí eu disse, não. Aí meu marido também, aí a gente só assistia Novo Tempo. Você procurou algo que pudesse te edificar naquela fase. Começando o Bom de Bíblia na tela da sua TV Novo Tempo, mais... Aí também conheci os Anjos da Esperança, né? Que também eu fiquei muito... Eu digo, poxa, é uma coisa muito maravilhosa, porque se você não tem condições de ir, né? Fazer esse trabalho assim, em lugares distantes, através do nosso recurso a gente pode ajudar, né? As pessoas. Aí eu fiquei assim, bem impactada com as histórias, disse, não, eu preciso ser Anjo da Esperança. Começo assim, passei a ser Anjo da Esperança, mas não porque eu tivesse recursos, era do meu marido, né? O meu marido sim aposentado. Aí eu contribuía com o dele. Só que eu fiquei pedindo a Deus, assim, Senhor, eu queria dar mais. Mas não tinha condições, né? Assim, no orçamento ficava um pouco apertado. Aí Deus me deu um trabalho que eu pedi a Deus, porque eu não posso sair de casa, porque meu marido tem uns problemas de saúde, então eu tenho que cuidar dele, né? Tenho que sempre estar presente. Aí Deus me colocou uma criança na minha vida, né? O nome dele é Davi. Eu amo esse menino, ele é muito especial. Aí esse dinheiro que eu ganho, né, dele, eu agora devolvo, eu agora ajudo os Anjos da Esperança com esse dinheiro. Aí, assim, é do meu trabalho. E você já era anjo antes desse trabalho? Antes desse trabalho. Mas aí eu pedi a Deus porque eu queria doar mais, certo? E Deus te deu. Aí Deus me deu essa oportunidade, né? Aí agora eu tô doando mais e assim, eu tenho mais satisfação porque é com o meu trabalho. Como eu disse a você, a gente não pode estar em todos os lugares, né? Ajudar todas as pessoas. Então, foi uma forma que eu achei de contribuir na missão. Eu conheci uma moça, né? E aí eu entreguei o livro para ela, né? A chave da virada, né? Aí ela disse, pois eu assisto a Novo Tempo. E eu estou fazendo estudo bíblico, né? Já pedi a revista Sentimento e Máquina Humana e outro, né? Que o outro eu não lembro. Aí ela disse, eu já enviei as respostas e vou receber um certificado. Ela disse, né? E quando ela falou isso, eu fiquei assim toda arrepiada. Eu achei que jamais eu ia ter assim um retorno, vamos dizer assim, né? Da minha ação. Às vezes a gente até imagina, né, Dona Maria, que a gente possa alcançar pessoas que a gente não tem tanto contato no dia a dia. Mas você conseguiu conhecer a história de alguém que é resultado da sua doação pertinho de você. Bem pertinho. Esse dinheiro algum dia já te fez falta? Não, graças a Deus até aqui não. Eu dou com muita satisfação. Eu fico pensando assim, meu Deus, se todos os irmãos fossem Anjos da Esperança, doassem pelo menos R$10, né? Nossa, quão diferença ia fazer, não é? Você se sente feliz por fazer parte desse? Eu sinto, sim. Muito mesmo. Eu sou muito grata a Deus por Ele estar me dando essa oportunidade. Eu sempre acho muito inspirador quando eu me deparo com histórias como a da Maria Lúcia. Afinal de contas, tem muita gente em todo o Brasil que às vezes olha para a sua própria condição financeira e pensa assim, puxa, mas eu posso fazer tão pouquinho. Será que vai fazer diferença? Esse pouquinho que eu posso enviar para Novo Tempo, para ser um instrumento de Deus ali nos programas, no envio de estudos bíblicos. Deixa eu te dizer,
com toda a certeza do meu coração de alguém que já está há 16 anos na Rede Novo Tempo de Comunicação, de alguém que está à frente do Bom de Bíblia há 7 anos. Cada centavo faz a diferença. O seu pouquinho, junto com um pouquinho de uma outra pessoa e uma outra pessoa que tem o coração tocado pelo Espírito Santo, se torna muito nas mãos de Deus. E é por isso que essa rede de comunicação existe, por conta de pessoas como a Maria Lúcia, por conta de pessoas como você, que eu sei que você ainda não tomou a decisão de ser um anjo da esperança, mas você está sentindo vontade e talvez esse momento que eu estou falando com você é o apelo do Espírito Santo ao seu coração. Se junte a Novo Tempo, não importa o quanto você pode doar. Um pouquinho faz toda a diferença. Então, liga pra gente, 0 Operadora 12, 21 27 30 30 e fala assim, olha, eu quero compartilhar o meu pouquinho com a Novo Tempo para que a Novo Tempo possa continuar a ser um instrumento de Deus. Você prefere fazer isso pelo WhatsApp? Tá tudo bem. Manda mensagem pra gente no telefone 12 98176 6630 e fala, eu quero ser um anjo da esperança. Ou então, se você prefere fazer uma doação específica em Pix, você também pode. De repente você não tem condição de fazer um compromisso constante, ainda que seja pouquinho, mas não dá para fazer constantemente, você pode fazer uma doação específica pelo Pix. E a nossa chave Pix é o nosso e-mail, anjos@novotempo.com, ok? Muito bem, e agora a gente vai para um quadro que nós temos aqui nas segundas-feiras do Anjo da Esperança, que é o momento de oração. E agora eu quero compartilhar com você 2 pedidos de oração enviados por telespectadores Anjos da Esperança. A primeira é a Marinalva Farias, do Maranhão. Não diz ali qual é a cidade, mas ela fala, olá, boa noite, peço oração pela minha filha Missilene. Ela está com depressão muito forte e com pensamentos negativos. Orem por ela. Então a Missilene, vamos orar, filha da Marinalva. E mais o segundo pedido de oração, Maria Jacinta, também do Maranhão. Ela fala, boa noite, Cecel. Olha só, mandando um abraço para a tia Cecel também aí. Gostaria de pedir oração pela vida do meu esposo, que está enfermo. Então, é o esposo da Maria Jacinta, também do Maranhão. Então, vamos orar pela Missilene e também pelo esposo da Maria Jacinta. Vamos orar, então, com você aí de casa. Pai nosso que estás no céu, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui no Anjos da Esperança, intercedendo por essas pessoas. De maneira especial, quero orar pela Missilene, que está passando por essa situação de depressão, e também pelo esposo da irmã Maria, ali do Maranhão, para que o Senhor esteja com ele também nessas questões que têm a ver com a saúde. Esteja com cada um que está assistindo o programa. É isso que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Você pode ligar para a gente, mandar mensagem no nosso WhatsApp para ser um anjo da esperança. Na sequência, tem Bom de Bíblia. Mas amanhã eu volto e amanhã a gente tem o quadro Conversa com o Presidente e você vai descobrir quantos funcionários a Novo Tempo tem. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.